O vídeo de hoje é para deixar para você aqui 7 dicas, na verdade 7 indicadores de crescimento para suculentas e plantas. São coisas que a gente vai fazendo aí à medida que vai cultivando e a gente vai percebendo a diferença no crescimento das plantas, né? Esse vídeo ele é para atender o pedido da amiga inscrita no canal, a Lourdes. Ela colocou assim: Marcos, minhas suculentas não crescem, o que posso fazer para ver resultados? Vejo suas baciadas e queria muito ter as minhas assim também, me ajude. O primeiro indicador é a questão do substrato, né? A primeira razão aí pelo qual talvez a sua planta não esteja desenvolvendo é a questão do substrato duro compacto. Porque as suculentas, elas, embora algumas tenham muitas raízes, a grande parte tem poucas raízes e são raízes muito fininhas. Então elas precisam de um substrato bem drenante para poder desenvolver. Uma boa parte do desenvolvimento das suculentas, cactos e plantas em geral é através da raiz, né? A raiz é que vai absorver ali a água para ela se manter hidratada e também absorver os nutrientes que tem lá no solo. Uma vez que a raiz está bem desenvolvida e ela está confortável ali naquele substrato, a planta vai desenvolver com certeza, né? E aí normalmente me perguntam assim: ô Marcos, quanto tempo leva para a gente perceber que uma suculenta está desenvolvendo, crescendo? Eu gosto sempre de usar as baciadas aqui, ó, para poder deixar o exemplo, como o caso dessa daqui, ó, que chegou para a gente através da Creusa. Quando chegou para a gente, chegou até sem raiz, né? E eu plantei aqui para elas desenvolverem. Então, na primeira semana não tinha como esperar muita coisa porque ela não tinha nem raiz. Mas a partir do momento que ela começou a liberar raiz, olha para você ver, ó, elas estão até amontoadas, passando realmente da hora do momento aí de fazer a troca de vaso, né? De tirar algumas daqui e passar para outro vaso. E normalmente eu uso as baciadas para poder plantar as suculentas justamente para fazer esse indicador, né? O que é o indicador? É quando você planta uma suculenta um pouquinho longe da outra, você consegue ver bastante substrato ali no vaso, na baciada, e com o passar dos dias, dos meses, você começa a perceber que ela vai enchendo. Então a gente vê pouco substrato e vê mais as plantas. Então isso indica para a gente que a planta desenvolveu e que ela cresceu, né? Quando a gente fala um bom substrato, a gente fala um substrato bem drenante, aqueles que você normalmente vai lá e finca o dedo nele e não tem dificuldade de fincar o seu dedo. Porque se o seu dedo não teve dificuldade, significa que as raízes também não vão ter dificuldades em desenvolver ali dentro daquele solo, né? Daquele substrato. A partir do momento que ela tiver dificuldade, ela vai começar a usar os nutrientes que ela já tem guardado na folha e assim que acabar esses nutrientes, ela começa a definhar e a morrer, né? Então é por isso que é importante a questão do substrato bem drenante. Praga, fungos e doenças é outro indicativo também de que a sua planta não vai desenvolver. A partir do momento que você percebeu uma praga e uma doença na planta, é importante você tratar. No caso dos insetos, das pragas, usar o inseticida, até mesmo a calda de sabão, né? A calda de detergente. Para nematóides a gente utiliza aqui o Natuverme e o Provermin também. A gente usa tanto na hora de preparar o substrato quanto depois fazer a calda e aplicar no substrato. Para fungos a gente usa aí o fungicida, normalmente eu indico muito por aqui o Fungitol e o Forte Fungicida, né? Todos os dois é bem eficaz e ajuda bastante. Alguns exemplos de plantas que deixaram de crescer por um tempo aqui porque estavam com pragas ou com fungos é essa daqui, ó, que é a Big Red, que ela também é bem perseguida por fungos, então costuma ter uma época do ano aqui que ela até diminui o tamanho por causa da questão de ir tirando folhas contaminadas, né? E aí a gente aplica ali o fungicida, logo logo ela se recupera e logo logo ela volta a desenvolver, a crescer novamente. E quem cultiva suculentas e cactos já há algum tempo sabe que não é uma coisa que você faz hoje e acabou e a planta vai só crescer e desenvolver toda a vida, né? Tem os períodos do ano que é mais complicado, então a gente tem que estar sempre prevenido e preparado aí para esses momentos. Uma outra também que já poderia estar bem mais desenvolvida por aqui é essa daqui, ó, que é a Virginia Lee, mas ela volta a crescer sempre que passa o período de verão. Agora nesse momento mesmo, ó, ela está aqui voltando à plena forma dela, ficando bonitona, com as folhas e bordas bem bonitas, com as carúnculas bem ativadas também, mas já teve períodos dela ficar bem atacada por fungos também e diminuir bastante o crescimento. A Mauna também, ou Mauna, né? Aqui no nosso cultivo já teve períodos em que ela ficou bem atacada também por fungos
e agora ela volta aqui ao pleno desenvolvimento dela. Então, eu costumo comparar o cultivo das suculentas e das plantas igual a nossa vida no geral, né? Tem ali os altos e baixos, tem os melhores momentos, tem os momentos mais difíceis, e a planta ela é um ser vivo, não é diferente da gente, né? Então, assim, com essas dicas que eu estou passando para você no vídeo de hoje, com certeza, colocando em prática aí, elas vão desenvolver, como é o caso dessa Hakuho aqui, ó. Que tendo aí um substrato bem drenante e alguns cuidados com alguns defensivos durante o ano, ela vai bem no cultivo. É uma planta que brota, que cresce, mas que precisa aí de uma atenção em relação à questão da cochonilha, né? Das cochonilhas. O sol, hoje eu vou colocar ele como o terceiro indicativo, a quantidade de sol. Embora as suculentas elas sejam cultivadas mais ou menos do mesmo jeito, mas o sol ele vai ativar tudo que você coloca ali no substrato, né? Os adubos, os fertilizantes. Se você der para ela o melhor fertilizante, o melhor adubo e não der a quantidade que ela precisa de sol, não vai fazer muita diferença, né, no cultivo. Porque é exatamente o sol que vai ativar todo o produto que você coloca ali no substrato para alimentar a sua planta, porque é através do sol que acontece aí a fotossíntese, né? Vou usar esse cotiledon pen desse aqui, ó, para deixar a dica para você de que tem plantas que precisam aí de 3, 4 horas de sol para desenvolver e ficar realmente bonita, como a gente gosta de ver, né? Essa daqui, por exemplo, ela toma aí 3, 4 horas de sol e desenvolve numa boa. Já as gibifloras, a maioria delas, elas precisam aí de mais de 6 horas de sol para desenvolver. A Angel, por exemplo, precisa de mais de 5 horas de sol para não encher de cochonilha, né? Menos que isso, ela fica lotada de cochonilha. Então, ó, com o substrato drenante, o substrato bem fofinho e bem aerado, vai garantir que elas desenvolvam bem. Defensivos, né? Tanto inseticida quanto fungicida. A questão do sol, a quantidade certa para cada tipo de planta, o jeito que elas gostam. Sabendo que ela é de sol, no mínimo 3, 4 horas de sol é importante para elas. O quarto indicativo que vai ajudar no crescimento da sua planta é o vaso certo. O vaso certo é a questão do tamanho do vaso e a questão também se é de plástico ou de barro, né? A Lovely Rose, por exemplo, a gente tentou de toda forma no início do cultivo e não dava certo, até a gente perceber que elas gostavam de ficar bem aglomeradas em vasos menores para começar o desenvolvimento. Depois que elas crescem, aí sim pode aumentar o tamanho do vaso. Essa híbrida argentina, eu tentei o cultivo com ela aqui em 3 tipos de vaso e ela se deu melhor nessa panela aqui, ó. Uma panela velha que a gente pintou aqui e colocou ela na panela. E na panela ela desenvolveu melhor do que em qualquer outro tipo de vaso. Então, quando você plantar a sua planta e ver que ela não está desenvolvendo, vai mudando ela de vaso aí até você ver que ela realmente gostou daquele determinado vaso. Essa línguas também, ó, ela desenvolveu bem melhor depois que a gente colocou ela aqui nessa panela, que é um material de alumínio, né? Então, esse material fez muito bem para elas. A gente não consegue explicar por quê, mas a gente só observa e aquilo que deu certo, a gente mantém ali do jeito que está. Vou usar essa orelha de elefante aqui para passar para você o quinto indicativo, que é a questão da poda e retirar mudas, né? Essa orelha de elefante, por exemplo, ela vai ficando bem e ela vai dando mudas, mas chega um ponto que ela dá alguns problemas no caule, como o apodrecimento de caule e também cochonilhas carapaças, né? Então, o que a gente faz por aqui? Quando ela começa a querer aglomerar, a gente vai retirando mudas, espalhando para outros vasos, porque se der problema numa, tem outra para garantir, né? O cacto amendoim também, muitas pessoas reclamam que tem problemas com ele no cultivo. Nós tivemos muito mais no início, né? Alguns problemas. Aqui o nosso tem desenvolvido, tem brotado, de vez em quando libera até alguma floração para a gente por aqui, mas o cacto amendoim ele meio que fala com você o modo que é para você cultivar, né? Normalmente ele dá muitas mudinhas, esses amendoinzinhos assim, ó, e por aqui a gente tende a retirar alguns desses amendoins e espalhando ele para todo lado, porque no início a gente tentou ter um vaso cheio, quando deu problema no vaso, acabou com a planta toda. Depois que a gente conseguiu a segunda muda, a gente espalha ele para todo lado, porque assim a gente vai fazendo alguns vasinhos cheios e garantindo ter ele aqui no cultivo. A glauca também é uma planta que normalmente costuma dar muita muda, mas do nada também, do mesmo jeito que ela está crescendo, desenvolvendo,
ela tende a apodrecer o caule do nada e a gente corre o risco. Então, toda vez que ela libera muda, a gente já pega as mudinhas logo ali no início e vai espalhando ela aqui em baciadas e espalhando em outros vasos, porque isso garante para a gente não perder a espécie. O Ionic Kiwi também é outra planta que a gente sempre quis ter ela como um formato de árvore, mas eu tentei no início, não dava certo. E aí a gente começou a fazer podas e retiradas de mudas também, né? Essa daqui é uma das que a gente tem aqui, mas a gente só deixa ela agora ter muitas mudas porque a gente já tem outras espalhadas. Mas normalmente é bom quando ela começa a dar muda, você já fazer a poda e a retirada das mudas e espalhando ela aí para você garantir, porque ela também é outra que ao mesmo tempo que está lindona, do nada ela começa a dar um apodrecimento de caule, e se você tiver só uma, com certeza você vai perder sua planta. Então, para garantir o crescimento, desenvolvimento e ter aí as baciadas e os vasos cheios, uma coisa que eu indico para você é a questão da poda e a retirada de mudas enquanto é tempo. Tem suculentas como essa Dionísio aqui, por exemplo, que se a gente insistir em querer cultivar só uma muda dela e esperar ela crescer e desenvolver, a gente corre o risco de não ter a planta no cultivo. Aqui, quando chega alguma planta dessa pra gente, a gente na hora que vai plantar, retira algumas folhinhas, coloca para brotar, para garantir que não vai perder a planta, né? A Albert Bines também é a mesma coisa, é uma planta lindona, mas aqui a gente também retira algumas folhinhas dela sempre que chega uma mudinha pra gente e já coloca aquelas folhinhas ali para brotar para poder garantir, né? Porque essa também é outra planta que ao mesmo tempo que ela está lindona, brotando, desenvolvendo, do nada também ela funga e ela apodrece o caule e a planta toda se desmancha, né? Literalmente. Então a poda, a retirada de mudas, a retirada de folhinhas, isso também ajuda bastante aí a manter aí a planta viva no seu cultivo. O sexto indicativo é a questão do replante. Por aqui a gente usa o nosso substrato caseiro, que a gente faz em casa mesmo, e faz aqui bastante replante. Praticamente todo dia a gente faz algum replante por aqui, e uma das que a gente mais replanta por aqui é a gila, né? Porque quem vê essa gila bonitona, gigantesca, igual ela está no momento aqui, ó, não imagina que ela passou por vários processos para chegar neste tamanho, né? Muitas pessoas me perguntam quantos anos tem de cultivo e quanto tempo leva para uma gila ficar desse jeito. Não existe aí uma receita, uma coisa que eu vou falar para você, faz isso e ela vai chegar neste tamanho. Porque a gila, ela tem vários processos durante o cultivo. Às vezes uma planta lindona como essa daqui está agora, chega um momento que ela é atacada por fungo ou dá algum apodrecimento de caule, é necessário fazer a poda, esperar ela enraizar novamente e depois replantar ela, né? Então aqui a gente faz muito essa questão do replante, tanto de mudar de vaso, quanto o replante de tirar a planta e esperar ela enraizar e depois replantar ela novamente. Porque tem algumas vezes que você vai lá, coloca um adubo, coloca um produto, tudo que você ouve falar que é bom, você coloca e a planta não desenvolve. E às vezes tudo que ela está precisando é realmente de um replante, de mudar de vaso, mudar de local e mudar o substrato. Essa pulvinata, por exemplo, é uma planta que aqui no nosso cultivo a gente vive replantando ela para ela desenvolver, porque chega um certo ponto, parece que ela cansa ali daquele vaso, daquele substrato, e ela começa a cair muitas folhas, começa a definhar. E a gente tem um objetivo aqui de ter pelo menos uma, virando uma árvore aqui no cultivo, né? Então por isso a gente vai fazendo os replantes e vendo onde ela desenvolve melhor. Vou usar um outro exemplo que é a rosa do deserto, né? A gente tem algumas rosas do deserto por aqui e às vezes tem algumas que a gente não vê desenvolvimento nenhum e do nada a gente faz um replante, muda ela ali, coloca lá um adubinho no substrato na hora que faz o replante e aí poucos dias depois a gente começa a perceber a planta soltando vários botões, várias florações, né? Então essa questão do replante muitas vezes mexe em alguma coisa que precisa mexer ali na hora do replante, né? Faz alguma alteração ali na planta na hora do replante e ela acaba gostando e vem a desenvolver. Não dá para explicar como que acontece, por que que acontece, mas o replante na maioria das vezes ele salva bastante as plantas.
Por aqui, toda vez que a gente percebe que uma planta está ficando capengada e está passando muito tempo sem desenvolver crescimento e floração, a gente já logo vai lá e faz o replante, muda ela de vaso, troca o substrato, coloca alguma coisinha a mais ali naquele substrato e logo ela demonstra para a gente ali um desenvolvimento. Aqui, principalmente quando vai terminando o verão, a gente replanta todas as plantas para dar uma renovada em todas elas. E é aí que entra o sétimo indicativo de crescimento, que é a questão da temperatura, né? Sabendo aí que a temperatura vai diminuir depois do verão, quando entra o outono, igual a gente agora está no outono aqui no hemisfério sul, então a gente já troca plantas como essa Dr. Cornelis aqui, ó, a gente já começa a ver uma diferença muito grande com poucas noites de outono. Não é nem o dia, né? Porque o dia ainda continua quente. E aqui, por exemplo, essa cristata, ó, já desenvolveu bastante, com poucas noites mais fresquinhas do outono. Então, só juntando um indicador com outro aí, ó, a gente aproveita que a temperatura vai diminuir. A gente já sabe que durante 6 meses a tendência a temperatura ficar muito boa. A gente replanta todas elas para elas voltarem a desenvolver o que não conseguiu desenvolver durante o verão. Porque realmente é bem complicada a questão das suculentas, no geral, desenvolverem bem no verão. Eu costumo dizer que o verão é um período em que a gente cuida delas, trata elas, para depois no outono e inverno apreciar, né? E é o que já está acontecendo já aqui no nosso cultivo. Essa Crisirrhaia, por exemplo, ela estava bem desmilinguida durante o verão. Depois que entrou o outono e começou a dar uma diminuída na temperatura, dias com sol menos escaldante, noites mais fresquinhas, ela já deu um desenvolvimento bom aqui e já voltou aí à plena forma dela, né? Já está voltando. Seguindo aqui para uma outra suculenta também que a gente percebe que detesta o verão, temperaturas muito altas, é essa daqui, ó, que é a Lula. Ela estava meio pálida, meio esbranquiçada, e agora com poucas madrugadas mais fresquinhas, ela já voltou a ficar com a tonalidade mais rosada, as folhinhas já deu uma desenvolvida, e a gente percebe que ela começa a desenvolver bem melhor, com uma temperatura mais controlada, né? A gente pode comparar por nós mesmos, né? Porque ninguém também fica bem quando tá aquele calor escaldante, aquele sol escaldante, as noites muito quentes. Então até nós, seres humanos, a gente consegue perceber que a gente dorme melhor, alimenta melhor em períodos com temperaturas amenas, né? A mesma coisa são as plantas, principalmente as suculentas. Uma outra planta que começou a desenvolver bem aqui também, ó, é o Sedum crepúsculo, que também estava bem desmilinguido, bem esquisito durante o verão. Superou, mas superou sofrido. E agora, quando voltou o outono, né, começou o outono, com algumas noites que ficaram mais fresquinhas, chegou até a fazer um friozinho em algumas noites, ela já deu uma desenvolvida boa, os brotinhos já cresceram, a planta mãe também desenvolveu bastante a coloração. Então tudo isso é para dizer para você que tem dúvidas sobre a questão do crescimento, é a questão também de que as temperaturas mais controladas ajudam bastante, e é bom a gente aproveitar tudo isso agora nesse período de outono e inverno, para ajudar elas a desenvolverem tudo que elas precisarem desenvolver, para elas chegarem lá na frente, né, no próximo verão, bem fortes para aguentar passar pelo verão novamente. Então esse foi o vídeo de hoje, né, deixando para você os indicadores de crescimento, coisas que ajudam elas a crescerem, a desenvolverem melhor. Por aqui dá muito certo e eu espero que também dê certo aí no seu cultivo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida. Aproveita e deixa aí de onde você assiste, né, para a gente saber até onde está chegando os conteúdos, as informações, tá bom? Se gostou aí do conteúdo e não foi inscrito ou inscrita por aqui, já te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe com as pessoas que você sabe que gosta de planta e que precisa de dicas também. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, ele manda para você nas notificações. Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre, até o final de cada vídeo, agradeço muito pela companhia, né, de sempre. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.